E aí, rapaziada, estamos aqui de volta para mostrar a vocês a solução gráfica do problema dos bombeiros lá do Enem 2018, que causou muita curiosidade aos nossos alunos. Então, basicamente, nós temos o bombeiro aqui, e eu queria que vocês reparassem que a distância dele para o foco A tem o dobro da distância dele para o foco B, tudo bem? Então, repare o que eu vou fazer aqui, deixa eu colocar aqui numa distância aceitável, para vocês perceberem alguns detalhes extremamente importantes. Vamos ver se eu consigo refinar essa distância de forma a dar certinho o número que eu gostaria. É sempre interessante notar o auxílio do Opa, consegui. Então aqui nós temos o bombeiro, tá? E nós temos a distância do bombeiro para o foco A, que está bem aqui na parte esquerda da tela, de 30. E do bombeiro para o foco B, está bem aqui também de 15. Então, quando você movimentar esse bombeiro, para que a divisão entre a distância F e a distância G seja constante, ou seja, para que as distâncias sempre sejam uma o dobro da outra nesse caso, é necessário que cada um dos pontos que o bombeiro ocupe para satisfazer essa propriedade esteja sobre a circunferência de Apolônio. Então, quando o bombeiro se movimentar, as distâncias F e G vão variar, mas a divisão entre elas não. Ou seja, para que o bombeiro se movimente por uma posição diferente, mas a distância do foco A continue o dobro do foco B, é necessário que cada um desses pontos seja um elemento, um ponto do conjunto que significa lugar geométrico da circunferência de Apolônio. Então eu vou aqui movimentar o bombeiro. Reparem que as distâncias elas começam a variar. E na média, porque aqui tem um problema de casa decimal, mas quando você for executar as divisões, você vai perceber, olha só, que continua aproximadamente um o dobro da outra. Tudo bem? Olha aqui, olha, 22,36, 44,72, um é o dobro da outra. Então, para que o bombeiro movimente-se, mas continue com a distância do foco A o dobro do foco B, as únicas posições que ele pode ocupar são exatamente essas aqui, dessa circunferência. E essa circunferência ela pode ser construída basicamente com 3 pontos. O bombeiro, a bissetriz interna, que é essa aqui, e a bissetriz externa, que é essa aqui. Inclusive no GeoGebra, quando você manda construir uma circunferência com 3 pontos, a circunferência que dá é exatamente essa aqui de Apolônio. Lembrando para vocês, eu não sei se eu vou conseguir calcular aqui, vamos pedir para ele calcular quanto vale esse ângulo aqui. Não consegui, vamos tentar aqui de novo. Ele acabou calculando, ó, reparem, 90 graus. Ou seja, a bissetriz interna e a bissetriz externa sempre formam entre si um ângulo de 90 graus. Agora, ele quer saber qual é a posição em que o bombeiro deve ocupar o outro bombeiro, tal que a distância entre os dois seja máxima. Tudo bem. Então, um dos bombeiros pode ocupar essa posição F, essa posição E bem aqui. Para que a distância entre eles seja máxima, é necessário ele entender que a corda máxima, ou o maior comprimento que há entre numa circunferência, entre 2 pontos é o seu diâmetro. Então, um bombeiro vai ficar aqui, olha, em F, e outro bombeiro vai ficar em E. Sabendo que a construção dessa circunferência obedece, deixa eu botar aqui, pronto, sabendo que a construção dessa circunferência do círculo de Apolônio obedece a uma demonstração que eu vou colocar o material no link, que é uma apostila aqui que a gente tem do IMPA, eu posso fornecer logo para vocês o seguinte, o centro da circunferência é AK ao quadrado dividido por K ao quadrado menos 1, onde K é a constante, no caso 2, 30 sobre 2, e o outro a coordenada é 0. Então esse ponto aqui, 40 e 0, que está bem aqui na frente de vocês, esse 40 que está sendo construído aqui, ele nada mais é do que a multiplicação do 30, que é esse ponto aqui, que é o ponto A, a distância entre os dois focos, vezes 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado menos 1 e o 0. E o raio, que nesse caso aqui olha, de 40 para 60 dá 20, é 30, que é o A, que é esse valor aqui, 30, vezes o K dividido por K ao quadrado menos 1. Então, prestem bastante atenção, porque parece que o Enem explorou algo novo dessa vez. Toda vez que você quiser que um ponto esteja
a uma distância constante entre dois pontos, a razão entre essa distância tem que ser constante, é necessário que nós entendamos que esse círculo aqui, essa circunferência de Apolônio, vai atender perfeitamente às exigências do problema. Desse modo, um bombeiro vai estar aqui em E, outro bombeiro vai estar em F. Então, a distância entre os dois vai ser dada por 20 menos 60, ou perdão, 60 menos 20, 40 metros um do outro. Mas a solução mesmo requer a utilização de quádruplas harmônicas. Então, se eu considerar o A e o B como lado do triângulo, eu posso fazer o seguinte: EA sobre EB é igual a FA sobre FB. Tudo bem? De novo. EA sobre EB é igual a FA sobre FB. Desse modo eu consigo resolver o problema e achar como 30 a resposta para esse tamanho bem aqui. Se você fizer 30 mais 10, vai dar os 40 que ele quer. Então morreu, galera. Esse é mais um vídeo nosso. Dê o seu like e qualquer coisa, mande sugestões para a gente poder fazer mais vídeos para vocês. Um grande abraço.